Muito bem-vindas, Juliana, Maurício, Rubenson. Obrigado aí da paciência por ter esperado um pouquinho a mais aqui, num pequeno atraso que a gente teve técnico, mas é um prazer ter todos vocês aqui para esse painel, que a gente vai falar muito sobre a vida real ali de conduzir o programa de aceleração com as startups. Então, o que funciona, o que muitas vezes a gente descobre só começando a fazer. Já queria que vocês emendassem aqui a primeira resposta, se apresentassem, claro, mas já emendassem o que vocês veem que é fundamental para começar com o pé direito quando você inicia ali a tua trajetória de aceleração dos projetos com as startups. Vou pedir para a Juliana abrir aqui o nosso painel. Olá, Guilherme. Prazer, obrigada pelo convite, é uma satisfação dividir aqui com vocês e com os colegas da Sodexo e da Unimed um pouco da nossa experiência nesse universo das startups. Eu sou Juliana Osken, sou diretora de marketing da Suvinil e sou responsável pelo nosso projeto de inovação aberta que integra e conecta todas as áreas da empresa. Bom, uma dica fundamental já logo de início é que o programa ele seja uma decisão estratégica da empresa, do negócio, e não uma ação de uma área específica. E com isso você consegue o compromisso da alta liderança e faz toda a diferença para todas as empresas que vão iniciar. O time todo da Suvinil se apresentou aqui no palco já do Liga Open Innovation Summit, trazendo o resultado da primeira turma, e agora, nesse momento, a gente está no meio do ciclo da segunda turma. Vamos lá, Maurício. Boa tarde, Gui. Obrigado. É um prazer aqui estar com vocês, Juliana, Rubenson. Estou há 3 para 4 anos aqui, 4 anos na Unimed Fesp. Tenho 18 anos de experiência no segmento de saúde, né? E comentando isso, que é um prazer. E quando a gente está falando de startups, apesar desse movimento nosso de tecnologia, a gente acaba sempre se renovando, né? E a questão do pé direito, concordo com a Juliana na fala dela da estratégia. O nosso projeto ele foi voltado, Gui, para as Unimedes, né, as 76 Unimedes do estado de São Paulo, né, a federação ela tem um papel institucional em relação a esse processo do sistema Unimed, né, e no nosso planejamento estratégico a inovação ela faz parte da estratégia, né, ou seja, como federação gerar inovação para essas Unimedes, essas mais de 70 operadores aqui no estado de São Paulo. Então, além da estratégia, eu considero aí entrar com o pé direito, ter um parceiro como a gente teve aí da Liga, né, que ajudou a gente a acelerar todo esse processo, começando com o pé direito, e os nossos colegas aí do Sistema Unimed que levantaram todo esse propósito de inovação aí para as operadoras dentro do estado de São Paulo. Muito legal, obrigado, Maurício. O Maurício ajudou a gente a conduzir ali a primeira turma do Conexão Vital, né, o nosso programa de aceleração de startups com a Unimed Fesp, e agora outro parceiro também que rodou a sua primeira jornada ali de inovação com startups aqui no Brasil, né, é o Rubenson, que estava conduzindo ali o programa da Sodexo Accelerator. Bem-vindo, Rubenson. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Juliana, Maurício? Eu sou o Rubenson Chaves, estou como diretor de Digital e Inovação na Sodexo. Então, dentre toda a estratégia de transformação digital e transformação do negócio, um dos pilares é a inovação aberta. É um programa mundial, ele se diferencia por ser um programa mundial que a gente traz, e no Brasil a gente lançou ano passado. E aí, somando as dicas aí que a Juliana e o Maurício deram, eu diria que, para começar com o pé direito, é você criar um significado para o programa, né? Você criar um propósito que se identifique com aqueles executivos empreendedores da empresa que depois vão ser os mentores e padrinhos. A gente começou isso com o nosso conselho, começamos isso com a liderança sênior, e foi muito fácil depois desdobrar aí com os outros executivos empreendedores que estiveram muito próximos da startup. Então esse significado é muito importante. Que legal. Já usei esse primeiro gancho aqui, acho que vocês todos acabaram tendo um consenso aqui de mobilização da empresa, né? Importante, daí o Rubenson já trouxe essa componente de um propósito, que foi muito legal a gente ver isso acontecendo também, tanto na Unimed quanto na Suvinil. E a segunda pergunta que eu queria trazer para vocês é, no momento que a gente começa a execução dos projetos, esse engajamento ele é fundamental, mas nesse momento a gente começa a perceber que a gente tem que gerir muitas expectativas internas da companhia, desses stakeholders, desses executivos empreendedores, como o Rubenson colocou, e também dos empreendedores junto, né? Então das startups e da companhia. Muito em particular sobre duas expectativas, tempo e resultado. Queria que vocês contassem como foi a experiência de vocês aí nas primeiras turmas, e agora a Juliana já está vivendo a segunda, com balancear a expectativa interna e externa de vai rápido, vai mais devagar e que resultado que a gente quer chegar.
Vou pedir para o Rubens agora começar aqui. Bom, no nosso caso, na Sodexo, primeiro esse entendimento, né? Porque a gente cria consciência, a gente chega no entendimento, mas existe um compromisso depois que precisa existir dentro da organização, junto com as startups e vice-versa. Então, eu acho que colocar bem claro isso dentro da empresa, como é que a gente visita os processos, como é que a gente explica também, porque no fim do dia a startup também vai ser uma grande empresa depois. Então, balancear isso no dia a dia, nós tivemos alguns mecanismos. Um deles é, semanalmente, com o nosso Comitê de Digital e Inovação, onde a gente traz os projetos de transformação e, naturalmente, as startups são envolvidas nessa estratégia de transformação. Então, semanalmente há entregas, há uma interação com praticamente todas as áreas da empresa, então a gente consegue permear para criar essa cultura até chegar na nossa base. Quer responder isso? Cortou um pouquinho, Alô? você falou. Oi. Perdão, cortou aqui o meu microfone. Maurício quer seguir aqui as respostas? Obrigado. Vamos lá. Estamos ouvindo bem aqui. Para mim aqui não falou, está tudo certo, Gui. No nosso caso aqui, a questão do processo, ele envolveu, como eu falei, operadoras distintas, né? E nesse sentido, aí seguindo a linha do Rubenson, do propósito, né? As expectativas nossas elas foram gerenciadas desde o início do programa, ou seja, quando nós discutimos os temas, né, com os gestores e colaboradores das outras operadoras, então é importante falar que o nosso programa, né, ele não foi um programa específico, ele não foi um programa in company, ou seja, aplicado para a empresa Unimed FESP, né, ele foi um processo aplicado para 76 operadoras mais a federação, né, então a questão do alinhamento de expectativa ele foi dado desde o início, quando nós selecionamos os temas, né? E aí concordo com a fala do Rubinson, no momento que foram gerando os reportes e a gente começou a aplicar os processos, isso acabou ficando bem claro, porque o nosso programa, ele teve um objetivo óbvio, assim como todos, né? De resolver um problema e gerar uma oportunidade. Nós tivemos a felicidade de gerar temas que acabaram nos alavancando como operadora. E infelizmente a gente teve a pandemia, é algo à parte, acho que todo mundo acabou falando um pouquinho durante o evento, de alguma forma, mas acabou acelerando e os problemas, né, eles ficaram mais latentes, aí gerou essa expectativa da velocidade, poxa, estamos no caminho certo, foi um problema que realmente a gente precisava resolver, né, vamos colocar em prática o processo, e quando a gente começou a aplicar as provas de conceito, alinhado com os reportes frequentes que a gente criou com um grupo de discussão, com reuniões presenciais, com o trabalho de mentoria, essa expectativa ela acabou ficando bem aderente às entregas. É óbvio que a gente teve alguns processos que poderia ter um pouquinho mais agilidade aqui e ali, uns ajustes, né? Mas entendo que é o normal do programa de aceleração, até porque foi o nosso primeiro, né? Na linha que você comentou da Juliana, estamos agora trabalhando para o segundo e esse vai ser interno, né? Vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia e o aprendizado ele acaba ficando nesse sentido, né? Então, desde o alinhamento da concepção do problema até todo o fluxo, né? A gente foi ajustando aí a questão da velocidade, entrega e POC, expectativas, fornecedor, clientes, operadoras, a gente acabou se adaptando ao longo do processo. Foi muito legal, inclusive, ver a experiência de vocês, né, Maurício? Porque para muitas empresas, aquele momento inicial ali do isolamento social foi muito dramático. E, de certa maneira, para os projetos, né, que a gente estava em desenvolvimento com as startups e a Unimed FESP, eles até foram, de certa maneira, mais alavancados, né? Falava muito de digitalização, então até, vamos dizer, acelerou ainda mais a entrada desses projetos. Juliana? A gente brincou, né, Gui? Acelerou a aceleração, né? Exatamente. Exatamente. Bom, eu concordo com o que eles mencionaram. O alinhamento de expectativas é a parte mais desafiadora e ela é fundamental. E o que eu considero que foi fundamental foi a questão do gestor, o gestor da liga, essa pessoa em perfeita sintonia com o gestor da Souvenir. Então, esses dois, essa parceria e com um perfil muito interessante de facilitadores o tempo todo, tanto o gestor da liga quanto a nossa pessoa de inovação, muito habilidosos, muito diretos, muito pontuais, várias conversas cruciais,
com a startup, com o time nosso também, para destravar, né, várias coisas, e a rotina de acompanhamento, como o Rubens e o Maurício mencionaram, com acompanhamento constante da evolução dos projetos e esses feedbacks ajustando, né, balanceando as expectativas. Esse gestor interno da empresa, ele tem um papel muito grande de destravar processos internos, que a startup não consegue fazer para a gente. É com o jurídico, é com TI, é com compras, e isso pode atrapalhar quando a gente fala em velocidade e em resultado. Do lado da startup, então eu falei do lado da empresa, né, destravar os processos internos. Do lado da startup, o prazo da POC, ele é muito curto, né, gente? Ele é curto. Então, essa interface da startup com a empresa, ela tem que ser muito adequada. Não pode ter filtro. Então, às vezes, a pessoa que está na interface com a gente, com a empresa, se ela não é o expert no produto que está sendo oferecido, ela pode funcionar como um filtro, e isso tira a velocidade. Então, a gente aprendeu bastante sobre isso, a importância de ter a interface certa, o interlocutor que agiliza do lado de lá e o nosso que agiliza do lado de cá. E para concluir também, tem um assunto muito importante que tira a velocidade, é quando a gente joga um desafio para a startup que ele demanda outros problemas internos de alinhamentos que não foram feitos. Então, antigos, por exemplo, se tem alguma questão técnica interna que está desalinhada, a POC para. Então, a gente teve, durante sprints, que parar para fazer alinhamentos internos de temas não resolvidos. Isso, sem dúvida, não é culpa do projeto e acaba atrapalhando a velocidade, né, da implementação. Então, eu procurei abordar os pontos dos dois lados, né? Tem que estar muito atento para destravar tanto na startup quanto dentro da empresa também, Gui. Muito interessante o seu ponto, Juliana, porque parte do que eu até iria emendar aqui na próxima pergunta tem a ver com começar a mapear esses processos internos, né? A gente até ouviu mais cedo aqui, logo na abertura do dia de hoje, a professora Sara Saravati, ela foi falar sobre abraçar esse mundo da incerteza, né? E geralmente o ambiente corporativo tem aquela coisa um pouco mais ao processo, a SLA, já tem coisas mais determinísticas. E parte do que a gente descobre no programa de aceleração são que alguns processos ou algumas coisas, elas funcionam para o que já está estável, mas para as POCs, né, para os testes com os empreendedores, você vai ter que ir meio que arrumando os ponteiros ao longo da jornada. Queria que vocês contassem um pouco que tipo de ponteiros que vocês viram que era oportuno de mexer já na primeira turma e dali para frente. Vou começar agora pelo Maurício. Gui, o nosso... Eu estou sendo redundante aqui, mas é importante comentar essa questão do processo um pouco diferente em relação às operadoras, né? Isso, para a gente, no começo, eu lembro que a gente conversou, né? A gente falou, poxa, Maurício, vai ficar até esquisito, porque como assim, né? Não é o gestor da operadora, você não está resolvendo um problema, enfim, num processo da empresa, né? Então, realmente, essa questão do processo, né? Como a gente trouxe um problema e compartilho com os colegas aqui, o nosso programa iniciou no final do ano passado, né? A gente nem passou na nossa cabeça a questão da pandemia, acho que de ninguém, né? Da maneira como foi. E a gente colocou a questões como, por exemplo, a própria telemedicina. Eu falei, Maurício, mas a questão da telemedicina tem... como é que alavanca, como é que faz isso, E aí surgem problemas que a gente tratou como operadora. Então, imagine o nosso processo, são 70 operadoras com sistemas de gestão diferentes, com processos diferentes. Aí a gente começou a olhar o processo, né? E de alguma forma, quando a gente desenhou o tema, a gente trouxe que a gente não quer a gente não queria, né? Só uma questão de telemedicina. A gente estava falando de prontuário eletrônico, a gente estava padronização de protocolo médico, nós estávamos falando de integração de dados clínicos. Então, muito se fala hoje, né? Depois, durante o nosso programa, a gente viu o fomento do governo numa ação específica do nosso métier do segmento, a questão de Conecta SUS, que é a gestão de dados. Mas, enfim, foram todos cenários que, ao longo do programa, né, a gente foi ajustando e alinhando em expectativa em relação da startup. E quando a gente trouxe a startup para o centro do processo, e a gente trabalhou como se fosse, considerando a startup toda, né, um membro de uma squad, né, aí operador, startup, FESP como mentor, Liga, a gente criou esse grupo multidisciplinar de empresas, não de profissionais, né, e aí a gente foi desdobrando para ações, a coisa fluiu bem, tá, porque a gente acabou entendendo
E quando surgiu a pandemia, a gente se deu, né, o nosso segmento principalmente, e aqui eu faço agradecimento a todo mundo do segmento de saúde, aos colegas que participaram, enfim, a gente se uniu mais ainda nessa causa e a gente acabou gerando projetos que corroboraram aí na saúde como um todo, não só do segmento de saúde, né? Então a gente, durante o programa, a gente lançou um projeto para combater aí, por exemplo, a entrada de pessoas em pronto atendimento aí para evitar a contaminação cruzada de coronavírus. Então isso para a gente teve, puxando desde a primeira pergunta, problema, propósito, engajamento, a expectativa de velocidade. Então isso para a gente que foi fundamental e a gente acabou trazendo algo realmente de valor para tudo isso que a gente estava colocando no nosso programa. Rubensson? Complementando aí um pouco nessa questão dos processos, bom, o nosso primeiro programa ele foi de muitas descobertas, né? Porque quando você tem uma empresa grande, uma empresa que tem 3 divisões no Brasil, então nosso programa ele abrangiu, ele teve uma abrangência das 3 divisões. Então a decisão dos nomes, a decisão das startups, né? Nós tivemos uma grande atratividade aí do número de startups que se inscreveram, porque o nosso tema era um tema diferente, né? Serviços de qualidade de vida. Então, entender a vida, não é entender o consumo, é entender a vida daquele consumidor, daquele colaborador. Então, quando a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, a gente começa a esbarrar um monte de dificuldades, né? E fazer essa preparação, né? Então, a gente começou por essa questão da preparação. Como é que a gente prepara o mentor? Como é que a gente prepara o executivo para receber essa startup? Ele está ali no dia a dia, ele está sendo sugado pelas atividades do dia a dia. E ninguém acorda naquele dia, hoje eu vou inovar, hoje eu vou inventar um projeto, hoje eu vou pensar num projeto. Hoje, as pessoas não acordam assim. Então a gente tem que aculturar, criar esse aculturamento dentro da empresa. Esse assim, para mim é o processo principal, é pessoas. É como a gente faz esse alinhamento de pessoas, por isso o significado que eu coloquei lá na frente. E o desdobramento é lindo, porque a gente se reúne dia de sábado, a gente troca mensagem dia de domingo, não que seja correto fazer isso, mas a gente entra no ritmo da startup, que está sábado à noite desenvolvendo código, desenvolvendo projeto. E então você começa a balancear, nossa, eu trabalho num projeto que traz muito entusiasmo, muita energia. E quando a gente vê isso aplicado ali como uma transformação, às vezes uma antecipação de uma tendência, muitas das vezes, e a gente procurou olhar muito isso, como que a gente vai além do nosso modelo de negócio. E nós capacitamos as pessoas, nós temos programas dentro da empresa como de passaporte digital, onde a gente traz toda uma história de transformação e as startups estão envolvidas nessa história. Então já existiu uma preparação para a gente fazer isso. Agora, não é fácil, né? O trabalho de mindset, de não pensar somente no custo ou na entrega imediata, e pensar no valor que você está gerando e que é uma entrega muitas das vezes a médio e longo prazo, porque é uma jornada, não é de um dia para o outro que essa transformação ocorre. Esses processos, para mim, são os mais críticos de sustentação. KPI, metodologia, etc., isso aí é peanuts perto de forma de pensar em agilidade. Juliana, concorda? Sim, total, eles já falaram tudo, vou tentar adicionar aqui alguns exemplos disso. Esse engajamento, gente, uma vez ele ocorrendo, como eles falaram, né, que se gera as pessoas a trabalhar até fim de semana, a coisa flui muito bem. Então, acho que no nosso caso, desde a escolha do nome, né, o Gui sabe disso, o nome Fora da Lata, que é um nome que a gente adora, que gera muito orgulho ali para o time, né, pensar fora da lata. Desde a escolha do nome, dos desafios, né, as reuniões para a escolha dos desafios, tem que ser muito, muito legal, tem que ser já uma coisa, tem que ser desafios reais, isso faz toda a diferença, né? A escolha das startups também é um grande momento para a gente, fica todo mundo ali na maior expectativa, que você tem que saber escutar, você tem que entender bem as propostas, você tem que estar aberto para você não perder nenhuma oportunidade. Definição dos padrinhos, aí você fala, mas como que é mais trabalho para as pessoas, né? Como que vocês conseguiram engajar todo mundo? Gente, quando você decide por desafios reais e você tem o cuidado de, não é só desafio de marketing, desafio de vendas, desafio de produção, são desafios reais que vão ajudar problemas internos
E soluções ligadas ao consumidor, a gente procurou dividir nesses dois aspectos, nem tudo interno, nem tudo para a solução para o consumidor. Toda a área fica com desejo de participar. Eu quero um desafio meu sendo resolvido pelo fora da lata. Então gera até uma disputa. E a startup, a gente seleciona 4, né, em cada um dos batches. As áreas querem ter a startup ajudando a resolver sua dor, depois de criada toda essa expectativa. Então, acho que esse processo aí que a gente cria tem muito a ver com comunicação, comunicar bem, colocar pessoas que têm facilidade de trânsito, né, em todas as áreas. O projeto não é de uma área, ele não é de marketing, ele não é de TI, ele é de todo mundo. Isso ajuda as pessoas a terem mais abertura para destravar, você gera orgulho nas áreas, né, em todo mundo. E também, acho que os dois vão concordar comigo, ter uma liderança sênior envolvida no apadrinhamento da startup para dar o foco e a prioridade. Porque algum trabalho deixa de ser feito, a equipe envolvida ela tem que se dedicar. Então tem que ter alguém ali dando esse respaldo. Gente, isso é foco, isso é prioridade, porque a POC demora pouco tempo, né? A gente tem que focar para conseguir fazer acontecer. Então é um pouco disso tudo aí que eles mencionaram também. Que legal. Você até comentou essa questão de mobilizar muitas pessoas. Eu lembro que no desafio com a Unimed, o Maurício insistia muito nisso, né? São 70 empresas, então como que vai juntar tanta gente, né, no mesmo barco? E no fim das contas aconteceu exatamente o que você comentou, Juliana. As pessoas se sentiram parte daquilo, né? Acho que junta muito com o que o Rubensson trouxe do propósito, né? Elas estavam ansiosas por participar de algo que pudesse dar um próximo passo. Eu tenho mais 2 perguntas para vocês, mas a gente está muito na reta final, então vou pedir a gentileza para a gente, todo mundo responder, mas ser mais um bate-bola rápido. A gente falou muito desse ambiente interno da empresa, mas tem um outro componente que é o interlocutor, que é a startup. Queria que vocês falassem de uma maneira bem breve. O que influencia mais na hora de fazer o projeto dar certo? É o produto ser muito bom ou é mais o empreendedor? O que vocês viram nessa jornada? Vou começar aqui pela Juliana, aqui, voltando. Bom, é difícil desconectar os dois, né, o empreendedor e o produto, mas o empreendedor é chave para o sucesso do programa, sem dúvida. E tem muitas coisas que atrapalham, mesmo tendo um produto bom, tendo um empreendedor empenhado. Primeiro, falta de flexibilidade, porque a empresa tem também suas necessidades, tem ter um pouco de flexibilidade, né, ao longo do projeto, falta de clareza sobre as variações aceitáveis, porque nem tudo acontece do jeitinho que se planejou, a questão de promessas, né, prazos, ser sincero com relação aos prazos, não ter uma promessa além do que se pode fazer. E também, gente, tem uma coisa que é importante ressaltar nessa questão com as startups. Conversa clara desde o início sobre questões de custos, acho que os dois vão concordar comigo, propriedade intelectual, mapeamento inclusive de próximos passos, porque se a coisa começa a ser reformatada no meio, você achou que você ia investir tanto e você percebe que é 4 vezes mais, que quebra a confiança, pode prejudicar o projeto. Então esse é o conselho que eu dou quando a gente fala de empreendedor, de produto e para o sucesso do programa, alinhamento à exaustão desde o início, quando se fala em custo, propriedade intelectual, prazo e expectativas flexíveis. Maurício, quer complementar? Aqui eu vou passar meu tempo. O que a Juliana falou, eu concordo, tá? Uma das coisas que eu falo que é o diferencial dessa parceria também com a Liga foi o filtro que foi feito em relação às startups, né? Então, é muito diferente. Vou falar no meu caso aqui como Unimed, de repente, óbvio que a gente já teve contatos diretos, mas acabou que a gente teve um filtro muito bom do processo e isso ajudou bacana. E eu concordo com a Juliana na questão de o que tem para fazer, valor, marca, todo esse processo burocrático que entra na transparência e faz parte um pouco, eu não sei a proporção, mas do filtro da Liga. E o que para a gente fez muita diferença é disponibilidade e a questão de adaptabilidade das startups, tá? A gente teve um caso, eu não vou citar aqui, porque as 4 do nosso programa foram sensacionais, tá? Mas uma delas, inclusive, no meio do caminho, a gente quase pivotou um processo, né? E acabou dando muito certo. Então, essa questão
de se adaptar, de disponibilidade, né, de realmente é o diferencial da startup, né, porque a gente traz a startup com aquela expectativa de rapidez, agilidade, etc., sem perder tudo isso que a Juliana comentou, né, de ter toda essa organização, um produto bom e etc., e aí acaba que se você tem toda uma empresa grande, que você não tem um contato, você não tem isso, perde um pouco o sentido, até mais um programa curto, como como foi, né? No momento nosso de pandemia, isso para a gente foi elevado ao extremo, essa questão de adaptabilidade e essa questão de escalada e tudo mais que startup tem. Então isso para a gente fez muita diferença, tá? Rubensson? Com meio a meio aqui, mas eu coloco mais peso no empreendedor, né? Porque o empreendedor junto com o time tem que normal, assim, hoje, né, os empreendedores de startups, eles vêm muito bem formados. Eles vêm muito bem formados de educação e informados também de temas. Então, quando eles chegam na frente de um executivo, ele já muitas das vezes até sabe mais do que aquele executivo, porque ele traz temas que a empresa não vive. Então, eu coloco que o empreendedor ele tem um papel de entender que, de um lado, tem uma empresa que é muito empreendedora, mas ela teve o seu momento na história de empreendedor. Ela começou esse empreendimento em um momento da história. E o empreendedor chega num outro momento. Como é que você combina a cabeça desse empreendedor que está chegando, às vezes, com uma tecnologia nova, uma solução nova, um produto novo, com a cabeça do executivo que está ali, né? Então, quando eu olho para o empreendedor de hoje em dia, o cara que tem sucesso é o que consegue ter a resiliência, é o que consegue ler de forma muito ampla o que está acontecendo. Ele não está ali simplesmente apaixonado ou focado, muitas das vezes até a falta dessa visibilidade faz com que ele muitas vezes não entenda por que atrasa, por que demora uma análise de segurança, LGPD, jurídico, compras, etc. Então, a resiliência, para mim, nesse perfil de empreendedor. Porque amanhã os CEOs das empresas vão ser também empreendedores. Porque a gente está num mundo de tanta ambiguidade, tanta mudança, que não dá mais para ter o CEO do futuro é um CEO de startup. É cabeça de startup. As coisas mudam rapidamente. A gente acabou de viver isso com o coronavírus, que ainda não acabou. Então eu diria assim, que o peso sobre o empreendedor e a equipe é fundamental, porque eles já vêm com essa formação. Mas ter a leitura e a humildade de enxergar o ambiente faz uma diferença enorme para uma decisão, até às vezes, de investimento. Muito bom. Eu vou jogar a última pergunta, mas a gente vai fazer resposta lá Marília Gabriela, que vale uma palavra ou uma frase. A gente vai ter o nosso famoso pedido aqui do gênio da lâmpada. Se você pudesse trazer uma área dentro da companhia para ser mais parceira, ser o seu parça mesmo do coração, a partir da próxima turma, qual área que você traria? Vou começar aqui pelo Rubensson. A base da empresa. A base da empresa, ela captou e implementou rápido. O jurídico, depois a gente faz o contrato, depois a gente passa por TI, depois implementou rápido, explorou aquele negócio. Para mim é o meu sonho. É a base, rapidamente explorar, fazer o seu MVP ali, o seu protótipo, e aí a gente pode depois ir para um piloto maior, uma coisa maior. Legal. Maurício? Tá no mudo. Acho que tá no mudo. Tá no mudo? Isso, por favor. Não. Agora foi. Vocês estão ouvindo? No meu caso eu vou do Rubensson, é operação, né? É todo o core de operação de saúde aqui também, que na verdade é a essência do nosso segmento, né? Juliana? Olha, o meu é diferente, o desafio eu coloquei áreas atreladas, estou pensando aqui, a tecnologia, porque esse conhecimento muda muito rápido, né? A gente precisa dos experts ao lado do projeto para orientar as decisões, para entender melhor do negócio, para ajudar a gente a destravar coisas técnicas que muitas vezes não são fáceis. A operação nossa, acho que ela está bem alinhada ali para implementar. Que legal. E ninguém citou o jurídico aqui para não dar problema lá em casa também, né? Muito obrigado a Juliana, ao Maurício, ao Rubensson.